Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 263 e minguando até 1027 dias, 3 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados, e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Terceira parte, né? Movimento das línguas e gloriado com Cristo. Eu fiz 3 blogs, eu fiz 7 blogs anterior, gloriado com Deus, movimento da língua e gloriado com Deus. Agora eu estou fazendo esse blog, esse título, né? Movimento das línguas e gloriado com Cristo. Peço a vocês que acompanhem no movimento da gloriado com Cristo, gloriado com Deus, movimento da língua, gloriado com Deus, eu produzi 7. Se vocês, né, ver na descrição, eu deixei lá, na descrição, a questão do um título que eu tinha produzido antes, inglês e inglês e português, para dar uma continuidade. É uma coisa muito boa para que vocês acompanhem, porque quando eu fiz esse título, né, inglês e português, eu estava desenvolvendo a minha consciência em uma coisa e outra, e quando esse título veio, Movimento das Línguas e Gloriado com Deus, pôde esclarecer muitas coisas, né? E vocês é um complementando o outro, todos os blogs é um complemento do outro, não deixe de acompanhar. Acompanhe tudo, faça isso por você, faça isso para o seu relacionamento social. Todas as coisas que vier dessa voz não serão coisas inúteis, são coisas muito úteis, são uma renovação, são uma intervenção de Deus dentro do Cristo para que nós tomamos consciência de todo o seu juízo, de todo o seu julgamento. Existem várias possibilidades, várias ideologias que muitas das vezes pode trazer para nós a certeza de todos os cuidados de Deus para com todo o Cristo, para que todos os corpos de Cristo, todos que estão habitados no Cristo, a segunda casa de Deus, podemos dizer isso. Tem várias ideologias, então vamos usar tudo isso, a segunda casa de Deus, mas para mim sempre foi a glória de Deus, aqui sempre foi a casa de Deus, mas a gente falando isso já é uma coisa que já tem dentro da sociedade, fica fácil para que vocês compreendam, porque essas expressões têm dentro da sociedade, e eu estou usando essas expressões também para explicar a mesma coisa, primeira casa, segunda casa para lá, que é o Cristo, é a segunda casa de Deus. É uma coisa boa, compreensiva, né? Você abre a sua Bíblia significativa, vocês vão ver o que tanta mensagem que tem sobre a segunda casa, que ela é bonita, né? E depois do que veio novas mensagens, né, da liberdade, da ausência do poder de Deus, os atos todos que estava consciente, que foi envolvido no trabalho, os atos inconscientes que também que tudo fez essa união de todos os corpos. E hoje nós, graças a todos esses trabalhos, de todas essas obras imensas, a gente estamos aqui dando continuidade, tá, irmãos? Continuidade. Tudo é uma continuidade. Se olhar para trás, eu fiz errado, ninguém fez nada errado. Deus está continuando, é um processo. Deus está continuando com o trabalho.
Existem várias ideologias para a gente entender, a gente vai entendendo de todas as formas, ok? Movimento das línguas, gloriado com Cristo. Vamos para mais essa parte, terceira parte, ok? Vamos para o contexto. Para compreender este movimento divino, vamos dividir o Espírito de Deus em duas partes, e sendo Espírito e poder. E depois, separado deste poder, o Cristo. E que está separado, e que esta separação ela vai explicar o bem e o mal, a liberdade de Deus e o seu poder de criar, e a liberdade dos corpos e o seu poder de negar esta origem no corpo. E para isto, vamos classificar o Cristo como poder negativo da glória de Deus. E isto sim, por causa das negações dos corpos de Cristo, e que por sua vez nega a sua perfeição de Deus no corpo. E com esta negação, os próprios corpos ativam o poder negativo de Deus, e sendo o próprio Cristo um poder que não é poder. Mesma hora que o Cristo é o poder que não é poder, ele é uma negação desse poder, né? Existem várias formas da gente compreender, mas o que eu quero que vocês compreendam, Cristo é um mediador entre Deus e o homem. Ele é o único mediador. Ele é a casa de Deus, né? A segunda casa de Deus. Entenda isso. É onde todos os corpos estão habitados. Hoje nós podemos entender que é toda a Terra, todo o planeta, Cristo é todo o planeta Terra. Tudo aquilo que nós estamos pisando está exatamente dentro de Deus, dentro da casa de Deus, dentro dessa construção. Essa mesma terra é a mesma que Deus criou o homem perfeito. É a mesma que criou. Entende? Mas por que nós chamamos Cristo? Porque existe um movimento de Deus para disciplinar os corpos. E desse movimento, Deus veio para o Cristo apenas com a sua sabedoria, né? Reservou tudo aquilo que ele criou, ele preservou, e agora ele aplica uma disciplina diretamente no corpo. E esse Cristo só existe por causa dos corpos, existe por causa dos corpos, para aquilo que eles, para criar uma ciência depois do corpo sobre o bem e sobre o mal, certo? E quando isso cria é como se a gente estivesse dentro de um globo, exatamente, nós tivesse, é exatamente isso. Aí cada corpo vai representar o bem e o mal. E esse bem, ele vai ser, ele vai poder, ele vai estar dentro do Cristo. Esse bem vai ser a palavra da vida, e o mal vai ser a negação desta palavra da vida, ok? Aí vocês entendem de todas as formas, tem várias complexidades, vocês vão se compreendendo de todas as formas, ok? E por causa disto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que Deus é Espírito e poder, e nada mais. E o que passar disto é uma força negativa de negar esta origem do poder de Deus na liberdade de ser igual a Deus e conhecendo o bem e o mal. Na formalidade de negar este próprio bem, formalizando o poder negativo no corpo, um poder que não foi criado na glória de Deus. E para podermos compreender isto diretamente, podemos conhecer que os corpos de Cristo, eles negaram a Cristo com as vossas liberdades nos corpos e criaram outros deuses com as vossas imaginação e se desligando de Cristo e do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus vier em primeiro plano, sendo o Espírito de Deus, negaremos a sabedoria de Deus. E se ele vier em segundo plano, sendo o Espírito e o poder, negaremos todas as criação de Deus e que foram para sua própria glória, sendo que o Espírito, este mesmo, sempre vai ficar em primeiro plano, sendo o Espírito ou poder, e sendo que o nome vai
especificar a sua sabedoria e o poder vai especificar a sua criação. Esse é do Espírito para o primeiro plano e o poder para o segundo plano. O que eu quero que vocês compreendam? Vamos deixar o Espírito, vamos entender o Espírito de Deus e o poder de Deus, certo? Isso aqui era o primeiro plano. O Espírito de Deus sempre é o primeiro plano, porque ele é Espírito, Deus é Espírito, e o poder de Deus ele vai ficar em segundo plano, certo? Eu não estou falando de Cristo, porque Cristo, quando ele veio para cá, tudo isso aqui ficou em primeiro plano e aqui ficou em segundo plano. Mas aqui dentro da criação de Deus mesmo, o Espírito de Deus e a glória de Deus, primeiro plano, segundo plano. No Cristo, se a gente quiser aplicar uma outra ideologia para o Cristo, aí ele vai ser o terceiro plano. Por exemplo, tudo aqui vai ser o terceiro plano. Mas não, vamos dividir dessa forma. Deus, primeiro plano, né? E o Cristo em segundo plano, para a gente compreender tudo. Mas aí, quando as pessoas negam o primeiro plano, eles negam a Deus, negam a sabedoria de Deus, negam o Espírito de Deus, né? Se ele negar o segundo plano, ele nega tudo aquilo que Deus criou. Nega tudo aquilo que Deus criou. Ou seja, Deus é espírito, Deus é poder, Deus é primeiro, Deus é segundo plano. Deus é o eu da sua criação, Deus é o eu do interior de cada corpo em específico. De certa forma, se vocês negar a si mesmo, vocês negam a Deus, negam a sua origem, entende? Mas hoje nós estamos em Cristo e quando nós estamos em Cristo, as coisas ficam muito bom, porque Cristo é um escudo da nossa origem, da nossa palavra da vida. Ele muito interessante. Eu tenho certeza que são muitas coisas boas para que a gente poder e compreender essa cumplicidade, certo? Na mesma hora que ele não é o poder, ele é o poder, certo? Vai depender como Deus quiser movimentar. Deus é espírito, né? Vamos dividir em criação e formação. Criação e formação. Se Deus é espírito, uma hora ele pode estar aqui defendendo a sua origem e outra hora ele pode estar aqui disciplinando os corpos, certo? E ele pode fazer ele pode dividir toda essa construção e fazer em primeiro, segundo plano e estar aqui no anticristo. Deus está aqui no anticristo, pode estar aqui no anticristo, porque naquele anticristo ele vai fazer com que todo mundo volte para a sua origem, vai trazendo o conhecimento para ela, então eles vai sendo gloriado com Cristo, ele vai volta para a sua origem. Então o eu da criação de Deus vai aparecer, o eu que é a palavra da vida, ser a consciência do corpo físico e emocional verdadeiro e gloriando com Cristo. Aí, o terceiro plano, gloriado com o corpo, é mesmo que nós temos consciência em tudo. Nós vamos fazer parte de toda a formação, de tudo que Deus formou no Cristo. Aí nós já está conhecendo tudo que Deus criou, nós já está conhecendo tudo que Deus formou. É só vocês acompanhar o blog diário e vocês vão compreender que tudo isso está bem claro nas suas consciências. Trabalhe isso, irmãos. Abre muitas vezes que for preciso, mas trabalhe isso nas suas consciências. Não deixe essa oportunidade de estar aprendendo tudo isso. Muito interessante. Até eu mesmo fico admirado, encantado com o que Deus faz para que todos nós tomemos consciência. Tudo isso é muito sério. Vocês têm que aprender isso de todas as formas, ok? Entendendo tudo isso, vamos seguir em frente com mais um contexto para que a gente possamos compreender mais dessas maravilhas que Deus faz. Só gratidão a Deus e mais nada, ok? Ok, agora sim, vamos conhecer o movimento de Deus e para isto vamos formalizar três Espíritos de Deus. E isto parte, ele vai se formar com dois poderes. Isto em parte. E estas partes, elas vão se formar com dois poderes. Um poder que não é poder e um poder que não
é poder. Um poder que é poder e um poder que não é poder. Este poder que não é poder é para a negação. E esta negação é para a unificação de todos os corpos, e sendo o próprio Cristo. E em quarto, em um quarto mais no quarto mais um adicional para os corpos de Cristo, e sendo o anticristo de um corpo comum, formalizando o nome para Cristo e anticristo, ou seja, o nome é o nome, dois conhecimento, um nome e dois conhecimento, um para o bem e outro para o mal. Olha, o terceiro, Deus está trabalhando no terceiro espírito do homem, corpo, certo? Esse quarto adicional, ele é o anticristo. Esse anticristo é muita complexidade. Ele é a negação do corpo físico e emocional. Se Cristo é a negação do poder de Deus, o anticristo é a negação do corpo físico e emocional. É fácil entender isso, certo? Se Deus chegou até no corpo aqui, por exemplo, vamos supor que ele chegou aqui até no corpo, no terceiro espírito do homem. Vamos colocar ele aqui, porque está dividido em quarto, está dividido em quarto, quatro, dois aqui, mais dois aqui, oito, mas eu estou dividindo ele em terceiro plano. Vamos colocar aqui, terceiro plano é o corpo físico e emocional, certo? Se é o corpo físico e emocional, aí tudo isso aqui é a negação do poder de Deus. Mas esse corpo físico e emocional, o quarto adicional, ele seria a negação do corpo físico e emocional, da palavra da vida. Aí, o quarto espírito do homem, ele é para ser gloriado com Cristo. E como que forma o quarto espírito do homem? Para que ele não seja negado. Formalizamos a palavra da vida. A palavra da vida é a verdade na presença do corpo. Esse texto foi muito explicativo, muito interessante para que vocês compreendam tudo. Sempre eu deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, pois isso é muito importante para que nós possamos nos conscientizar de cada coisa que está sendo dito, trabalhar isso na nossa consciência, para trabalhar isso no nosso relacionamento diário com o corpo e o outro, e sendo gloriado com Cristo, ok? Tudo que está sendo dito aqui está tudo dentro da sociedade e tem aquela parte do meu eu interior, né, que Deus trabalha dentro dessa ideia. Aí o que vai para fora é a voz, vocês se conscientizam de tudo que está sendo dito para que vocês não sejam mais essa vítima social, ok? Acompanhem tudo que está sendo dito, né? E que isso vai ser bom. Peço a vocês que acompanhem a outra parte desse título, Movimento da Língua e Gloriado com Cristo, que está muito interessante, para que vocês saibam de tudo que está sendo dito, para que vocês entendam e compreendam os planos de Deus para o Cristo, para esse, para essa formação da sua sabedoria, da sua grandeza, das suas maravilhas, né? Muito interessante. Acompanhe para que vocês não sejam mais essa vítima social. Peço a vocês que se inscrevam no canal, sinaliza o vídeo, que isso é importante para todos nós, para que nós possamos ganhar essa publicidade de todas as formas, para que esta palavra venha chegar a todos. Vocês sabem que é assim que funciona. Vocês já estão treinados dentro dessas consciências, né? Todo dia, se você abre aí, está acompanhando a internet, vocês entendem os processos. Não precisa que eu estar dirigindo essas palavras, repetindo o que vocês têm que fazer. As suas consciências estão treinadas, né? Basta vocês fazerem a boa escolha, e essa boa escolha será um benefício de todos
corpos de Cristo, porque é uma intervenção divina, é o juízo de Deus, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.